Durante essa etapa monárquica, Roma era dividida em 3 etapas de cidadãos em si. Os Curia, que eram homens com poder político-militar; o Senado, que era o Conselho dos mais velhos, que assessorava o rei nos assuntos de guerra e assuntos cíveis de maior importância; e o rei, que era o principal responsável pela administração da justiça em Roma neste primeiro momento. Rei este que, diferente dos monarcas do período medieval, os absolutos em si, ele era eleito pelos cidadãos, sabatinado pelo Senado, pelo Conselho dos mais velhos, que era o Conselho do Rei, e legitimado pelos augures, por aqueles que seriam os intérpretes da vontade divina em si. O povo tinha reconhecida a sua soberania, a sua maiestas. Porém, a exemplo do que acontece hoje, inclusive, essa maiestas só era exercida quando convocada pelo rei. Tal qual nós participamos de plebiscitos, referendos, de projetos de iniciativa popular, não só quando convocados pelos nossos representantes políticos. Então, a questão de o povo ser soberano, mas ficar de mãos atadas, não é novidade, mas já vinha lá da monarquia romana um status semelhantes. O rei foi o grande responsável pela jurisdição, pela administração da justiça em Roma durante o período monárquico, sendo assessorado por sacerdotes que o auxiliavam na administração da justiça. E nessa época, o sistema processual que imperava era o das ações da lei, um processo muito formal, com um juízo formal muito forte, um processo totalmente oral, em que se tinha um apego exato a determinadas fórmulas, gestos, atos que tinham que ser realizados para que você tivesse sucesso na sua empreitada. Se para você reivindicar o bem de outra pessoa tivesse que cutucar aquele bem 3 vezes uma vara de carvalho, você tivesse cutucado aquele bem 2 vezes em vez de 3, você perdia o processo. Se a vara não fosse de carvalho, fosse de pinheiro, perdia o processo também. Então ele tinha um grande rigor formal no que diz respeito aos ritos a serem praticados para que você tivesse sucesso na sua ação em si, certo? Então, no período monárquico, o grande responsável pela jurisdição foi o rei. A monarquia ela se perpetuou até os idos ali de 510, 509 a.C., com a deposição do rei Tarquínio o Soberbo, a ocasião na qual foram eleitos os primeiros 2 cônsules e teve início a República, certo? Mas a República em si, a sua constituição, ela foi um processo vagaroso. Não foi de imediato. As instituições republicanas foram amadurecendo com o tempo. Um dos fatos que mais contribuiu para esse amadurecimento foi a secessio plebis, a secessão da plebe. Em um determinado momento, os plebeus, que os romanos eram divididos em patrícios e plebeus. Patrícios era aquela pequena nobreza, descendente dos senadores romanos e dos fundadores de Roma, e os plebeus são os que vieram depois, o restante. Os plebeus, eles eram quem eram os principais responsáveis pela riqueza em Roma, pelo comércio, pela produção em Roma, e que eram mais taxados também pela polis, pela cidade em si, Civitas, certo? E eles não tinham acesso aos cargos de maior prestígio, eles não tinham sequer ciência da lei e da sua interpretação. Então eles se viram desfavorecidos. E por conta disso teriam feito uma greve, uma manifestação, dizem os relatos que eles teriam saído de Roma e fixado um novo povoado na região do Monte Aventino, deixando os patrícios a Deus dará. E isso fez então com que os patrícios se vissem obrigados a negociar um acordo com os plebeus. Uma negociação coletiva, se a gente fosse fazer uma analogia com relação a algumas situações contemporâneas. Mandaram um grande orador, Meneme Agripe, lá fazer um acordo com os plebeus em si para que voltassem a Roma, certo? Para que tivessem ciência de que os patrícios eles tinham muito a colaborar, tal qual os plebeus, que um dependia do outro, da onde sai o apólogo do estômago dos membros, que os membros param de trabalhar para o estômago que ia recebendo nutrientes parado, e com o tempo eles vão enfraquecendo porque notam que o estômago, mesmo que parado, ele era responsável por distribuir os nutrientes pelo organismo. Então, o Meneme Agripa usa essa historinha em si para convencer os plebeus a voltarem para Roma. Mas eles não voltam de mãos atadas. Eles têm uma série de exigências, como a criação de uma magistratura exclusiva dos plebeus, que foi o tribuno da plebe, certo?
e também leis que fossem de conhecimento público, que foi a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas ela surge sobretudo por conta do monopólio que os patrícios tinham sobre o conhecimento da lei. Os patrícios eles acabavam interpretando a lei, né, da forma que bem entendiam, conforme o seu livre-arbítrio, inclusive se valendo de algumas crendices em si para fundamentar os votos que lhes fossem favoráveis, assim, a interpretação que fosse favorável. Os plebeus exigiram então que as leis fossem de conhecimento público, sendo cunhado então tábuas de bronze fixadas no Fórum Romano, né, conhecimento das tábuas originais, o conteúdo das tábuas originais não se sabe, porque elas acabaram sendo roubadas dos saques que foram realizados em Roma, mas as que se sucederam, né, se tem um conhecimento. Né? E essas leis, então, elas foram de conhecimento público, de modo que patrícios e plebeus tivessem conhecimento do seu conteúdo e que não ficasse, o direito não fosse algo mais produzido ao bel prazer dos patrícios em si. Né? Então, as leis das 12 Tábuas foi considerado a fonte maior de todo o direito público e privado romano. Ela surgiu, então, da necessidade de fontes que forem claras e conhecidas de antemão por todo cidadão romano, né? Seja ele patrício ou seja plebeu. E acabou se tornando então o símbolo do compromisso dos romanos para com a justiça. Inclusive disse que as crianças nas escolas romanas tinham o dever de decorar o conteúdo da Lei das 12 Tábuas. Né? Se a gente for comparar com hoje em dia, as nossas crianças sequer têm noção do conteúdo da nossa Constituição Federal. Aí os romanos dando um banho na gente no que diz respeito ao civismo. Veja bem.